Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, nessa hora, Senhor, te sou grata ao Pai, por essa manhã maravilhosa na tua presença, Pai. Iremos ler a tua palavra. Tu venha falar com cada um de nós e venha falar com quem está do outro lado da telinha e vai ouvir esse devocional e vai ver esse devocional. Que seja tudo para a glória do teu nome, Senhor. Nos dê sabedoria divina. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos lá, né, gente? Hoje a gente vai estudar sobre os 7 selos. Eu sei que vocês estudaram, né? Passaram que vocês já estavam no capítulo 14 de Apocalipse. Quando vocês estudaram os 7 selos, qual foi a visão que vocês tiveram? Rapidinho aqui. O que vocês entenderam sobre os cavalos, né? Os 4 cavaleiros, os primeiros 4 selos? Qual foi a visão de vocês? Rapidinho, quem quer comentar aí? Rapidinho. Eu sei que vocês passaram por esse estudo aí, não foi? Rapidinho, só A gente ficou um pouquinho aí, algumas interpretações, que o cavalo Sim. branco seria Jesus Cristo, Sim. a igreja, né? Outros que seria o anticristo. Certo. Né? E aí o vermelho seria a guerra, né? Sim. Depois as pandemias, as doenças, a fome. O preto, seria o preto? Seria o preto? Isso. E O depois preto, o né? cavalo marrom, Amarelo. né? Bege, alguma coisa assim. Amarelo. É amarelo. Amarelo. É. Que acho que é a morte. Agora eu já não tenho tanta certeza, assim. Agora já não. Ok. Tá bom. Então a gente vai. A gente chamou mais atenção aqui também, Ciro, Salles. Aqui o cavalo branco, o meu entendimento seria que, acho que o entendimento de alguns, como o James falou também, seria não seria Jesus, seria o anticristo, mas ele Sim. seria um cavalo que ele viria fazendo uma bondade para lubridiar as pessoas, para mostrar que aquele era o caminho, né? Sim. E lá na frente viria com a conta depois, né? Viria apertando, fazendo um arroxo depois em cima das pessoas, né? Uma pressão, mas um caminho que as pessoas já teriam, né? Estariam já perseguidas, estariam já presas naquele caminho, né? Então, o cavalo branco seria como uma isca para atrair as pessoas e depois viria, né, a opressão, né? Ok. E no final Então, aí já seria a libertação, né? Jesus ali, o último trecho lá, né, do capítulo. bom, a gente vai analisar uma coisa interessante aqui nesses 7 selos. Por isso que eu perguntei a vocês, que eu fiquei curioso, né? Que vocês tinham passado por ele. Eu já ouvi, assim, alguns comentários sobre a respeito disso aí. Bom, na Bíblia, aliás, no mundo, diz que o número 7 é conta de mentiroso, né? A gente sempre ouviu falar isso, né? Na Bíblia, o número 7 é número de perfeição. Você pode observar que o Apocalipse está cheio de número 7, né? E eu quero, nessa manhã, citar alguns aqui para vocês, aqui, porque o número 7, na realidade, é o número perfeito de Deus. É o número ímpar, né? É o número perfeito. Eu vou começar dizendo assim, olha só, como o número 7 influencia a nossa vida aqui, né? Com relação ao conhecimento geral de Deus e tudo mais. Você vê que quando Deus fez um pacto com Noé, lá atrás, né? E colocou no céu o arco-íris, né? Foi a aliança que ele fez, que nunca mais ia destruir a terra com água, depois do dilúvio. Então, se você observar, o arco-íris tem 7 cores, né? A aliança perfeita de Deus com o seu. As notas musicais, a gente sabe que também são 7, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dessas notas você faz qualquer música. 7 são os dias da semana. Na Revolução Francesa, tiraram 7 dias, colocaram 10. Lá a gente vai estudar sobre isso, né? E um dia dos 10 é dedicado ao dia blasfêmia. Não deu certo, voltaram para os 7 dias da semana pela criação. 7º é o dia do Senhor, está lá na Bíblia. 7
são as igrejas do Apocalipse, né? 7 são os selos de Deus. 7 são as últimas pragas que vai cair sobre a terra antes da volta de Jesus. 7 são os Espíritos de Deus, está em todo lugar ao mesmo tempo. 7 chifres, como falei daqui a pouco, poder de Deus. 7 foram a quantidade de alimentos na primeira multiplicação dos pães. Aquele garotinho estava com 5 pães e 2 peixinhos. 7 era o limite máximo que um judeu perdoava o seu irmão. Se passasse disso, ele não perdoava mais. Aí Jesus falou assim, ó, não só te digo 7, mas 70 vezes 7. 7 foram as últimas palavras de Jesus na cruz. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. 70 semanas foi o prazo que Deus deu ao seu povo. 70 vezes 7. Vai dar 490 anos. Uma semana são 7 semanas, são 49 dias, que dá um total de 49 anos. Foi o tempo que o segundo templo de Jerusalém foi reconstruído na época de Zorobabel, Neemias, Esdras, etc. Então, o número 7 na Bíblia é um número muito importante. Tá? Então, vamos agora abrir nossa Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 5. Vamos ver aqui o capítulo 5, depois a gente vai entrar no 7. Tá? O número 7, como eu falei você, é uma imperfeição. Você vê até no tribunal não se coloca mais do que 7 pessoas juradas, parece que são 7 pessoas, é ímpar, né? Para não dar, como é que diz? Empate. Tem que ser ímpar, tem que dar, né? Pode dar empate, tem que dar ser o vencedor. Então, abre aí, capítulo 5, vamos ler aqui a visão do livro selado com 7 selos e a do cordeiro. Então, os 7 selos, ele vai aqui representar. Jesus abre o leque aqui para mostrar o que ia acontecer com a sua igreja em 7 períodos diferentes, históricos proféticos. Então, você vê 7 selos, 7 igrejas. Quando você vai analisar os 7 selos, você vai entender o que aconteceu na igreja do primeiro século até a volta do Senhor. Vocês vão ver isso no que eu já falei. Tá? Então, o que aconteceu externamente no período da igreja, desde o começo, que ela foi fundada pelo Senhor, no ano 31, no ano 27, perdão, no seu batismo, estava com 30 anos, no ano 31 ele morre, e já havia fundado a sua igreja. Né? Os discípulos são chamados para dali ministrar e pregar o evangelho. Então, dali em diante, ele começa a contar 7 períodos até a sua volta, históricos proféticos, isso ia acontecer. Então, aí como você vai estudar 7 igrejas, a gente vai entender o que aconteceu internamente dentro dela. Você vê que os 7 selos não vai dizer diretamente o que aconteceu lá dentro, fala de uma forma praticamente externa. E quando estuda 7 igrejas, a gente vai entender o que aconteceu lá dentro em 7 períodos. Você tem ideia? 6 selos foram abertos. Profeticamente foram abertos 6 selos. A gente vai chegar lá. Falta abrir o 7º. E quando abrir o 7º, diz a profecia, no capítulo 8, verso 1, do Apocalipse, que o silêncio no céu por quase meia hora. É o tempo em que Jesus vai voltar a essa terra. O céu vai estar em silêncio, porque todos os anjos no céu vão vir com ele para buscar o seu povo aqui na terra. Certo? Então, das 7 igrejas da Ásia, nós estamos vendo o 7º período. Olha só. Os 6 selos, estamos no 6º. Não foi aberto o 7º. Nas 7 igrejas, nós estamos na 7ª e última igreja. Não haverá 8ª igreja. Vivemos hoje no período de Laodiceia. Tá? Abrir aí, capítulo 5, verso 1 em diante. Vamos ler aqui, que coisa maravilhosa vai dizer aqui. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo era digno de olhar para ele. Eu chorava, né, muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, como também 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Você vê aqui no capítulo, no verso 5, ele fala do leão da tribo de Judá e do cordeiro. Ao mesmo tempo que Jesus é o cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá, o rei dos reis e senhor dos senhores. Um manso e humilde cordeiro que morreu sem abrir a sua boca, né, para salvar a humanidade. Ao mesmo tempo, ele se apresenta como vencedor, o brasão que estava na bandeira do leão da tribo de Judá. Verso 7. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem toda a tribo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de bilhões, milhões, milhares, milhares. Proclamaram em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, honra e glória e louvor. Então ouvi, né, grande ouvi que toda criatura que há, é porque a minha Bíblia rasgou aqui, está rasgada aqui uma parte aqui, o céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e sobre os que nele há, dizendo: ó, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Sim, que maravilha, né? Então, ele vê, João está lá em Patmos, vê esse livro, selado por dentro e por fora. Era um livro diferente de todos que ele tinha visto. Você sabe que antigamente os reis, quando mandavam cartas, eles selavam com o seu anel, né? E ninguém podia abrir. Somente a pessoa que estava lá. A pessoa que carregava essa carta, ele não tinha autoridade, nem ninguém para abrir, a não ser a pessoa pela qual era o destinatário, né? Recebia e abria aquele selo. Então, nesse livro misterioso, João chorou amargamente, porque não havia ninguém digno. Só o cordeiro que foi morto, que estava sentado no trono e tinha o poder para abrir. O que é que havia nesses livros de 7 selos? Cada um foi aberto numa época diferente. Com certeza é uma revelação de Jesus para nós, né? Então, a gente vai agora analisar aqui pelo menos 2 selos por causa do tempo, e amanhã, se Deus permitir, a gente analisa mais 2 selos, tá? Você pode observar que são apenas 4 cavalos e 4 respectivos cavaleiros, e quando chega no 5º selo, eles desaparecem. Há um motivo para isso. Vocês viram que animal em profecias é reino, né? É reino. Então, vamos analisar agora esse selo. Pode colocar esse aí, os 7 selos do Apocalipse. Vamos entender aqui, pela graça do Senhor, o que ele quer dizer para nós com relação aos 7 selos do Apocalipse, né? Pode colocar na tela aí. Deixa o pessoal já aí, muito bem. Okay. Tá vendo já aí? Oh, beleza, pode dar um toque, Ciro. Pode passar, dar um toque, depois dá outro, tá? Porque já vamos entrar aqui já no 6, né? Isso. Dá mais um. Ok? Então, o que é que diz aí, ó? O Apocalipse representa um misterioso livro fechado com 7 selos. E Cristo é o único ser em todo o universo capaz de abrir o livro dos 7 selos. Pode passar. Agora a pergunta vem: o que representa os 7 selos do Apocalipse? Você sabe que a verdade ela é absoluta, não é relativa. Então, se para você, na Bíblia, a verdade é de um tipo, para mim é de outro, isso se torna relativo. A verdade é única, né?
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, a fé, ela é única. Às vezes as pessoas, ou nós que torcemos a palavra. Então, eu não posso entender. Alguém falou assim, ó, porque cada um tem a sua interpretação. Não. Jesus não deu a Bíblia para cada um interpretar a sua própria forma. Não. A Bíblia, as profecias, têm uma interpretação única e absoluta. Não pode ser relativa. Então, se eu penso que o anticristo é o cavalo branco, ou que Jesus é o cavalo branco, então eu entrei em desacordo. Eu entrei de encontro, né, porque eu estou com um pensamento e alguém lá está com outro pensamento. Então, vamos ver o que a Bíblia fala, isso é muito importante. Não só a Bíblia, como também um pouco da história eclesiástica fala sobre a respeito disso, ok? Então, a pergunta é, o que representam os 7 selos? Pode passar, assim. Então, pode passar mais uma vez, eu já li essa parte aqui, né? Vai passar de novo. Então, vamos lá. É evidente que são profecias básicas, olha só, dos 7 períodos que a igreja viveria desde a sua fundação até a segunda vinda de Jesus, descrita na última parte do 6º selo. Certo? Então, é evidente que são profecias bíblicas dos 7 períodos que ela ia passar. Desde o ano 27, quando ele foi batizado, né? A missão que ele deu à sua igreja, e ela ia viver esses períodos até a sua volta. O que nós queremos saber é o que aconteceu nesses 7 períodos. Qual é a verdade que realmente a Bíblia fala que aconteceu de forma externa nesses 7 períodos? Porque a gente vai estudar nas 7 vezes o que aconteceu lá dentro. Houve episódios, né? Você vê que as cartas são endereçadas às igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia. Nessa época que João escreveu em Patmos essas cartas, você tem ideia? A igreja de Laodiceia não existia mais. Praticamente não existia mais. Mas por que está em Apocalipse? Porque alguma coisa aconteceu em Laodiceia, lá no passado, né? Porque Laodiceia era uma cidade fundada por um rei Seleucida. Lembra? Olha a ligação. Quando Alexandre morreu e o reino dividiu em 4 partes, um deles caiu para Seleuco. E de Seleuco saiu, ele casou com uma grega chamada Laodice. Ele, simplesmente, por amar muito a sua esposa, ele construiu uma cidade que levou o nome dela, Laodiceia. Então, por isso que alguma coisa aconteceu em Laodiceia, certo? Para que Jesus colocasse lá adiante, porque a cidade não existia mais. Certo? Talvez tem uma parte que Paulo fala sobre Laodiceia, mas, assim, biblicamente, mas ela já era muito escassa já. Certo? Então, a gente vai ver que são 7 períodos históricos específicos, desde a fundação até a volta do Senhor. Pode passar o slide aí. Então, muitas vezes nós ouvimos falar dos 7 selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Todos eles formam parte da mesma profecia. Os cavaleiros, seus 4 respectivos cavalos, aparecem nos primeiros 4 selos. Pode passar, Ciro, aí estão eles, os 4 cavaleiros. Não está na ordem, mas eu vou explicar a vocês. O primeiro foi o cavalo branco, aí alguém colocou aqui o preto, não é o preto. O segundo foi o vermelho, o terceiro o preto e o último que é o cavalo amarelo, que é a cor da morte. Acho que o James até falou, né? A cor da morte. Realmente, a gente já sabe o que aconteceu, né? Muito bem. Nós vamos tocar, Ciro. Vamos lá. Aí, o primeiro selo, 6, verso 1 de Apocalipse. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. E eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trono: vem. Em algumas traduções assim, vem e vê. O que foi que João viu? Mais um toque? Ele viu o quê? Um cavalo branco. Correto? Um cavalo branco. Pode observar aí a imagem. Ele tem na mão um arco, né? Na mão. E isso sim, pode voltar um pouquinho aí, né? O arco na mão. Ele tem uma coroa na cabeça, certo? E está cavalgando. Ó, interessante. Interessante, outra coisa interessante aí. O arco não tem flecha. Não tem flecha. O arco é uma arma, correto? Mas para que uma arma sem flecha? Para que um revólver sem bala? Né? Um revólver sem bala só serve para dar uma coronhada ou jogar no outro e lá não fica. Mas o arco geralmente precisa de uma flecha, né? É uma arma sem flecha. Vai passar assim. Então, olha o que ele fala aqui. Então vi, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco.
e foi-lhe dada uma coroa. Olha só. Ele saiu vencendo e para vencer. O diabo nunca foi vencedor. O anticristo nunca será vencedor. Esse cavaleiro saiu vitorioso e para vencer. Veja que ele tinha na cabeça uma coroa, símbolo de realeza, né? E o cavalo branco simbolizando a pureza, a paz. O anticristo não traz paz, só traz confusão, né? Outro toque, ó. O cavalo branco, na realidade, está simbolizando aqui, gente, a igreja do primeiro século, até o ano mais ou menos, ano 100. O arco na mão é uma arma. Quando Jesus veio e falou assim, ó, eu vou enviar o meu Espírito Santo e ele vai estar com vocês todos os dias. E ele falou assim, ó, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, a igreja primitiva dos apóstolos, de forma alguma, ia usar de violência para conquistar as pessoas. Então, venceu pela fé, venceu pela fé em Deus, e foi uma igreja vitoriosa. Então, observa aqui, ó, ela foi a igreja do ano 27, o batismo de Jesus até o ano 100, mais ou menos. Representava aqui a brancura. Se você for para o Apocalipse, capítulo 3, fala sobre Laodiceia, aconselho que você de mim compre vestiduras brancas. Olha só, sino de caráter, sino de justiça de Jesus, a cor branca. Então, a cor branca simbolizava a pureza e fidelidade da igreja à Bíblia. Os apóstolos, de forma alguma, não aceitavam nenhum tipo de paganização, nem doutrina falsa na igreja naquela época. E vocês sabem disso, quem lê o livro Capítulo de Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ela foi vitoriosa. Né? Houve a questão do mago de Simão, como Simão queria comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Houve a questão de Cornélio, de Ananias e Safira, quando ele estava começando, ele vai estudar sobre isso quando entrar no capítulo 2 para a igreja de Éfeso e Esmirna. Então, a igreja ela foi vitoriosa. Gente, no Pentecoste, um sermão que o apóstolo Pedro fez, usado pelo Espírito Santo, foram 3.000 almas que se converteram. Ali tinha gente de toda nacionalidade, não foi? Pado, elamita, grego, árabe. Então, eles não tinham dom para alcançar aquelas pessoas. Era uma festa anual que havia em Jerusalém, e as pessoas, elas vinham de toda parte do mundo, naquela época, para essa festa. E foi preciso ali que estava começando a igreja, foi preciso que Deus descesse o Espírito Santo naquele momento, e ali eles falaram em línguas, novas línguas, as línguas paternas de cada nação daquela, e as pessoas, eram 120 pessoas, estavam no cenáculo. Se você abrir lá no Rio de Aço, você vai encontrar. Estavam todos reunidos aí no cenáculo, esperando 10 dias, porque Jesus morreu. Com 40 dias ele subiu ao céu, ele ficou aqui 40 dias das nações, muitos são discípulos, e ele tinha que subir para o céu, porque da Páscoa, a última Páscoa que ele fez, até o Pentecoste, passava 50 dias. Ia se cumprir tudo como ele falou. Então, Pentecoste vem de 50 dias. Ele vai para o céu, para o seu trono, e no 50º dia, o Espírito Santo desce sobre eles, e eles fazem uma revolução evangelística ali na igreja de Éfeso, certo? Então, para você ter ideia, 3.000 almas no sermão que Pedro fez. Depois, o outro sermão que ele fez, 5.000 almas, pessoas, né, que vieram, milagres acontecendo na igreja de Éfeso. Tabita foi ressuscitada pelo poder de Deus mediante o apóstolo Pedro, e muitos outros milagres aconteceram. Então, o que eles tinham era incomum, ninguém achava que o que ele tinha era dele, ele repartia com o seu. Então, não havia necessidade. Então, foi um momento áureo da igreja. Pra você ter ideia, ela chegou a alcançar cerca de 6 milhões de pessoas pelo século. O que aconteceu? O evangelho explodiu naquela época. Não aceitava nenhum tipo de paganização, nem doutrina falsa. Então, pode dar um toque aqui. Você pode observar que houve momentos em que alguém tentou implantar lá dentro algumas coisas, enquanto os discípulos estavam vivos, isso não foi permitido. Enquanto os guardiães da fé, que eram os discípulos, estavam vivos, isso não aconteceu. Como Simão, o mago, tentou implantar, os nicolaítas, que eu vi daqui a pouco, os nicolaítas, está lá na carta
a Éfeso. Então, tentaram implantar algumas coisas lá dentro, não conseguiu, porque os discípulos estavam unidos. Tanto que Pedro falou assim para o mago, ó, o teu dinheiro seja para a tua perdição. Acho que a igreja se corromper com dinheiro de forma alguma. Então, eles sustentaram a fé, né? O evangelho de Cristo, como recebido da mão do Salvador, o evangelho puro, e foram firmes até a morte. Não renegaram de forma alguma. Então, a igreja foi vencedora. Olha isso aqui, ó. Eles não tinham dinheiro, os crentes derrotavam o poderio das riquezas ao seu redor. Sem escolas, eles confundiam os letrados rápidos. Sem poder político ou social, mostraram-se mais fortes que o sinédrio. Não tendo sacerdócio, desafiavam os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, eram mais poderosos que as legiões romanas. E foi assim que eles fincaram a cruz acima da área romana. Então, a igreja, ela foi vitoriosa. Vitoriosa. O arco sem a flecha é a palavra de Deus. Olha, o Antigo e o Novo Testamento. A espada afiada de dois gumes, que penetra até o fundo e corta a medula e consegue discernir os pensamentos e propósitos do ser humano. Então, assim, a igreja foi vitoriosa, não por força, porque não tinham soldados, não tinham dinheiro, não tinham sacerdote, e sem violência. Só pela palavra ela foi vitoriosa. Por isso que o cavalo saiu vencendo e para vencer. Pode passar, Ciro? Mais um toque? Ou seja, eles pregaram o quê? A verdade pura e cristalina vinda das mãos do Salvador. Essa foi o primeiro selo que foi aberto, né? Representando aqui a igreja. Ok? Então, não tem nada a ver com o anticristo. O anticristo só viria depois de Cristo, ia surgir. E Jesus falou, lá em Mateus 24, verso 15, que o abominado da desolação ia ser instalado no lugar santo, mas estava no futuro ainda. O que ele está dizendo para mim que a igreja foi vitoriosa, porque ela pregava, era um homem de caráter, que não se vendia nem se comprava. Gente, que coisa maravilhosa, né? E a coroa na cabeça, símbolo de realeza, do poder de Deus. Representava aqui o próprio Jesus, né? Cavalgando com a sua igreja, guiando a sua igreja. Mas, infelizmente, isso aí não ia durar muito tempo, não. Ela ia começar a ser perseguida. Por quê? Vocês lembram de quando José foi para o Egito como escravo, indo entre os seus irmãos? E lá ele deu um bom testemunho lá. E fez uma grande amizade com o faraó, né? E ele se tornou governador do Egito. E era tão forte a amizade dele com o faraó, tornou muito amigo dele, que o faraó mandou trazer os seus patrícios para cá. E vieram para cá. E ficaram ali no Egito, todo mundo. E começou a crescer, 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 crescer. Aí o faraó, que era amigo de José, ele morre. E quando ele morre, ou seja, o outro faraó que substitui ele, já não era mais amigo de José. Ele falou assim, ó, vamos escravizar esse povo, porque senão vai tomar conta da gente. E assim fez. Por isso que levou esse cara cativo lá, mais de 400 anos. O que aconteceu nessa época? A igreja estourou, explodiu na pregação do evangelho. Se você abrir lá no livro de Colossenses, capítulo 1, olha só, eu vou voltar para a gente ler, Colossenses 1, verso 23, se você quiser acompanhar comigo aí, olha o que o apóstolo Paulo falou aqui, ó. 1, verso 23, ele fala o seguinte, ó. Se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda a nação debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o que Paulo falou aqui? Que o evangelho, naquela época, na igreja primitiva, ela saiu vencendo e para vencer. Alcançou todo o mundo antigo naquela época. Olha que coisa, espalhou o evangelho. O que aconteceu? Você sabe que os apóstolos, praticamente todos eles foram mortos por só João, que foi preservado com vida para escrever o último livro. E João, ele não morreu em Patmos. Ele voltou para Éfeso e lá, já bem velhinho, ele morreu em Éfeso. Só que o livro ele foi escrito lá na ilha de Patmos. E os outros discípulos foram todos mortos. Tiago, ao fio da espada, se vê lá em Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo foi decapitado, né? Pedro foi crucificado por para baixo. E todos eles morreram pelas mãos dos romanos.
só João foi preservado. Então, eles pregavam o evangelho puro, né? Então, com isso, o crescimento começou a incomodar o Império Romano dos Césares naquela época. Então, os Césares não queriam ficar para trás. Eles sempre queriam ser adorados como Deus e precisavam de uma atitude. Você vê que Nero tocou fogo em Roma e ia construir um anfiteatro lá, tocou fogo, o incêndio descontrolou-se e ele colocou a culpa em quem? O bode expiatório foi os judeus, foi os cristãos, não foi? Os cristãos. Aí começou as perseguições na arena lá, construiu homenagem a Nero, ao Coliseu Romano, e ali começou as perseguições para as feras ali no Coliseu, uns foram mortos. Mesmo assim, a igreja, quanto mais a igreja ela era perseguida, mas ela crescia. Mesmo sendo perseguida, ela foi vitoriosa. Agora, Gonçalves, vamos para o segundo termo? Sim, na peste negra foi da mesma forma. sim. Na peste negra foi da mesma forma. Os judeus foram perseguidos por causa que era um Da povo peste, não foi? diferente. Sim, foi lá na Europa, e dizimou um terço da população da Europa. Sempre tem que ter um bode expiatório, né? Para levar a culpa. Não é? Sempre foi assim. Né? Ok? Vamos lá, gente. Segundo selo, Ciro, vamos lá. Vamos entrar agora no cavalo vermelho, ó. Muito bem. Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Muito bem. Vamos lá. 6, verso 3, pode passar. Veja bem, o que aconteceu com o crescimento do evangelho naquela época? A cor vermelha é a cor do sangue, certo? Então, 6, verso 3, assim, ó. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vendo dizendo vem e viu. O que foi que ele viu? Mais um toque? Um cavalo vermelho, correto? Vermelho. Observe que ele está na mão com a espada, né? E o vermelho é a cor do sangue. Pode passar assim. Aqui, ó. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada. Se traz o livro de Dambral, ele tem uma explicação, ele fala sobre esse respeito aqui, porque na época do cristianismo, na época, como a igreja cresceu muito, e os imperadores começaram a perseguir os cristãos e matar os cristãos, o sangue do cristão na terra era como semente. E isso começou lá do ano, mais intensivamente, do ano 100 para cá, né? E isso levou um bom tempo, e só foi parar lá com o Edito de Milão, que eu mandei até um vídeo para vocês aí, para vocês assistirem aí, não sei se o James lembra disso. A perseguição só parou no ano 313 com o Edito de Milão. E isso é muito importante, porque alguma coisa aconteceu nessa época. Então, eles aqui, ó. E saiu do cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra para que os outros se matassem uns aos outros. Também foi dado uma grande espada. O que representa isso aqui? Olha, pode passar assim? Ó. Esse período, o cavalo vermelho, ele vai mais ou menos do ano 100 até o ano 313. Foi a época em que as perseguições se intensificaram cada vez mais. E tem mais. Quando nós chegarmos na guerra de Esmirna, você vai ver que houve um tempo, um momento na história da igreja, em que foi os mais ferrenhos para o cristianismo, que levou 10 anos e terminou exatamente em 313. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando o imperador Constantino, quando os imperadores Diocleciano, que dominava Roma Ocidental, Maximiano, Roma Oriental, eles entendiam, como ele diz, começaram a perseguir, justamente com o Galera, que é um dos perseguidores, eles começaram a matar os cristãos. E cada vez mais que eles matavam o cristão era como semente na terra. Entendeu? Matava, aparecia mais. Se você matasse, se Diocleciano, que ia ser adorado como Deus, matasse 1.000 cristãos, aparecia 2.000. Matasse 10.000, aparecia 20.000. Então, o sangue do cristão era como semente na terra. Não havia como conter, né, esse crescimento, certo? Foi então que apareceu aí uma coisa interessante, que foi o Edito de Milão. Observe aqui, ó, dá uma passadinha em cima aí. Ela vai do ano 100 até o 313, mais ou menos por aí, né? Esse grito de perseguição.
teve uma época que foi muito maior, época das perseguições pelos Césares, muito sangue derramado, foi que houve muita discórdia, discussão e controvérsia. Mais um toque, olha o que aconteceu. O que aconteceu foi que a igreja, no seu afã entusiasta de evangelizar todo mundo, começou a batizar pessoas que não tinham conhecimento suficiente da doutrina cristã. Isso acontece muito. Até hoje acontece. As pessoas não fazem um alicerce no evangelismo. Aí pergunta assim, quem aceita Cristo como Salvador? O pessoal aceita. Mas e o que era para ser ensinado? Todo mundo quer Jesus como Salvador pessoal. Ele sabe disso. Ele é o Salvador, todo mundo sabe disso. Agora, e a base? Ensina, olha, ide por todo mundo, pregue o evangelho e ensine tudo que eu vos tenho dito. Tudo. Porque o ensinamento bíblico é a base. É o alicerce do evangelho na nossa vida. Né? Por isso que ele falou assim, ó, muitos constroem sua casa sobre a areia, outros sobre a rocha. E a rocha é ele. Correto? Então, quando vem o vento, a dificuldade, por pequenas coisas, as pessoas se afastam. Porque construiu a sua rocha, não, a sua casa não, sobre a areia. Mas quem constrói sobre a rocha, pode vir o vento, tempestade, bate com o ímpeto sobre aquela casa, ela não cai. Porque foi firmada na rocha. E quem é a rocha é Jesus. E as suas doutrinas, os seus ensinamentos. Então, o que aconteceu? Muitos gregos, romanos, gentios, começaram a pertencer à igreja sem ter abandonado os seus velhos costumes. Vocês vão ver a história dos nicolaítas, que está na igreja de Esmi, de Éfeso. Eu sei que você já estudou isso lá, fala sobre os nicolaítas, né? E que também se converteu, mas tentado trazer coisas absurdas para o centro da igreja. Então, muitos gregos, romanos, gentios, começaram a pertencer à igreja sem ter abandonado os seus velhos costumes pagãos e doutrinas. E começaram a contaminar a pureza da doutrina que se mantivera branca durante o primeiro século, certo? Então, um exemplo disso é o imperador Constantino, que se tornou cristão, mas introduziu na igreja a adoração ao dia do sol, o Sunday, dia do Senhor, a Mitra. Ele trouxe, era um culto solar que os persas praticavam no primeiro dia da semana, e ele nada mais, nada menos, um pagão que adorava o sol, o seu culto da sua família, herdou e introduziu na igreja no dia 7 de março de 21 depois de Cristo. Isso é história. E eu tenho livros que comprovam isso aqui. Não é da boca para fora que eu estou falando isso aqui, não. Falo porque a gente estudou, e Dan Brown fala sobre isso, os livros históricos falam sobre isso, que ele escolheu o domingo como dia do Senhor e colocou no... Por isso que nós conversamos ontem com o James, que foi realmente... Constantino foi um divisor de águas para a igreja. Dividiu o cristianismo e trouxe muito sincretismo para a religião, está hoje no nosso meio. Então, um exemplo disso, pode passar, Ciro, foi exatamente o decreto que ele fez em 7 de março de 21, decretando que o domingo seria agora santificado e não mais o sábado que está na Bíblia. Ó. Pode passar mais um, Ciro. Doutrinas estranhas pretendiam misturar essas verdades bíblicas. O pecado original, a trindade, né? A natureza de Cristo, dual de Cristo, né? 100% homem, 100% Deus. Houve muitas discórdias, discrepância, concílios, né? O papel da Virgem Maria também foi entrando. O celibato, você sabe o que é o celibato, né? A proibição de homens se casarem. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Deus falou, não é bom que eu seja só. Onde seja companheira, né? Porque o Senhor conhece as nossas mentes, Ele sabe quem somos nós. Então, em momento algum, você vai encontrar na Bíblia alguém proibindo você de casar. Só o apóstolo Paulo falou assim, ó. O apóstolo Paulo falou assim, ó, bom se o homem não tocasse mulher, mas se não pode conter, é melhor casar do que abrasar. Ele escreveu isso aí. Então, Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. O celibato não é nenhuma doutrina bíblica. Ela entrou, e, infelizmente, a igreja romana, inclusive lá no catecismo romano, um dos mandamentos é esse aqui, não pecar contra a castidade. Ou seja, o cara tem que ficar casto a vida toda e não se casar o padre, né? E o que mais? E a autoridade da igreja, né? Vai passar, Ciro, mais um?
Eu vou estudar com vocês só 2 selos hoje, tá? E amanhã estudo mais 2. Então, no intervalo entre os dias dos apóstolos e a conversão de Constantino, ritos e cerimônias que nem Paulo e Pedro ouviram falar. Olha que coisa aí. Silenciosamente tornaram-se comuns, alegando serem instituições divinas. Que coisa interessante, né? Então, isso foi entrando sutilmente na igreja e as pessoas, por não investigarem a palavra, elas foram se deixando levar por isso aí. Certo? Então, a igreja ela foi pura, ela foi fiel aos princípios de Jesus no começo dela, depois ela foi perseguida, né, por Roma, mas foi fiel, até ali ela foi fiel, porque eram mortos, eram mártires e permaneceram fiéis. Quando o Edito de Milão ele é assinado, é o próximo dia de amanhã, Constantino dá liberdade aos cristãos e se disse convertido ao cristianismo. Só que ele fez uma espécie de sincretismo religioso. Ele morreu pagão, acho que foi de Dambral, que ele foi batizado na hora da morte, fraco demais para protestar. Então ele morreu pagão, porque ele cultuava ao sol, uma coisa que Deus proibiu e sabia que isso ia acontecer. E eu quero voltar a ler com vocês aqui, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, para encerrar aqui o estudo de hoje. Como os cedos são mais curtos, né? A gente vai encerrar mais cedo hoje. No capítulo 4 de Deuteronômio, Deus sabia que isso ia acontecer. Né? Ele fala aqui, ó, o seu povo estava no Egito, cativo lá dentro, e os costumes de lá eram esses. Adorava o sol, a lua, as estrelas, os astros, né? E ele fala aqui no capítulo 4, versos 15 até o verso 19. Guardais, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe com meio do fogo. Para que não vos roubais e vos façais alguma imagem esculpida de forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há debaixo da terra, que é Iemanjá. Guarda-te, não levante os teus olhos ao céu. E vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e desculto aqueles coisas as quais o Senhor Deus repartia a todos os povos debaixo do céu. Então, Deus criou os astros para nos beneficiar, não nós para nos curvar diante dele. E Constantino, quando o Senhor abriu o terceiro selo, saiu o cavalo preto, e o cavalo preto tinha uma balança na mão. Dá um toque aí, Ciro. É só um toque aí, ó. Então, eu não vou estar com vocês hoje, tá? Vou só dar um lance aqui, pode dar um toque, tá? Então, quando o cordeiro abriu, o terceiro selo ouvi, o terceiro selo veio dizendo vem. Então, ele viu que um cavalo preto, e o seu cavalo tinha aqui na mão uma balança. Dá mais um toque aí, dá para tirar a imagem aberta, tá? Então, aí é o cavalo preto, e o cavalo aqui na mão uma balança. Então, você ouve falar em preto, são trevas, contrário do branco. Se o branco é pureza, paz, justiça, o preto é ao contrário. O preto significa apostasia, negritude e trevas. Olha que o cavaleiro está todo de preto. Ele tem na mão uma balança. Quando se fala em balança, ele vai usar aí símbolo de corrupção, comércio, pesos, medidas e juízo. A gente vai entender amanhã o que representa esse cavalo preto e a balança que ele tem na mão. Isso aconteceu já no 4º século da Era Cristã. Tá bom? Vou deixar vocês só na curiosidade e amanhã a gente entra no cavalo preto e no cavalo amarelo. Ok? Perguntas? Deu para entender? Pode abrir a tela aí para o pessoal aí. Hoje terminamos mais cedo, 8h21, né? Pode abrir a tela se puder aí, pessoal. Ô, Salles, você pode falar um Sim. pouquinho um pouco mais com relação ao arco do cavalo branco? Ah, sim. O arco é uma arma, correto?
Aí eu te Correto. pergunto, para que uma arma sem flecha? Serve para alguma coisa? O objetivo do arco é ter uma flecha, para você atingir, correto? Então, o arco Uhum. está simbolizando aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma, ela não é. A arma do cristão é a palavra, ela não é. É a espada dos filhos, o Antigo e o Novo Testamento. Então, ele falou assim, ó, que o evangelho deve ser conquistado não por força e por violência. Você lembra quando Jesus estava com Pilatos, julgamento lá em Mateus, ele estava com Pilatos, e Pilatos o interrogou, não foi? Foi o que ele falou. Ele falou assim, ó, está lá em Mateus, capítulo 27, verso 20 até o verso 22. 20 e 22, assim, ó. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhe o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhe Pilatos, quem farei eu de Jesus chamado Cristo? Né? Crucificai, né? Respondeu, crucificai. Que mal fez ele? Né? Então, Jesus disse assim, ó, o meu reino não é deste mundo. Ele falou para ele. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus discípulos se empenhariam por mim com armas, cacetetes e varapaus. Então, por isso o meu reino não é deste mundo. Então, o reino de Deus, ele deve ser conquistado não pela força, nem pela violência. A arma, sim, né? Nem por força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, então pela palavra. Então, o arco que simboliza a sua palavra, que eles conquistaram. A igreja primitiva foi vitoriosa porque não tinha sacerdócio, não tinha dinheiro, não tinha arma, não tinha nada. Você pode ver que isso era apenas pela palavra. Olha, quando Pedro foi lá para a prisão, né? E ali as cadeias caíram, não foi? O carcereiro queria se matar. Senhores, o que eu fazer para ser salvo? Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus, você está salvo, tu e a tua casa. Então, todo o evangelho primitivo, a igreja Cavalo Branco, foi vitoriosa porque não usavam de forma alguma nenhum tipo de violência para alcançar as pessoas. Por isso que ela foi vitoriosa, né? E a coroa na cabeça simbolizando realeza, o Rei Jesus. Não sei se consegui responder a sua pergunta aí. Sim, sim. Muito obrigado. Nada. Mais alguém? Bom, se não houver mais ninguém, então, graças a Deus, ficou compreendido, né? Então, amanhã a gente volta. Ô, Sala, Oi? explica um pouquinho aí também sobre o vermelho, cavalo Ah, tá. vermelho. O vermelho é a cor do sangue, correto? Você pode observar que o cavalo do primeiro cavalo, ele tinha um arco, mas não tinha uma flecha, não é verdade? Já o segundo tinha o quê? Ele estava no cavalo vermelho, tinha na mão uma espada. A espada. O que é que a espada faz? Ela mata. Já o cavalo branco não tinha arco, não tinha flecha no arco. Então, o segundo cavalo simboliza o segundo período da igreja, que vai do ano 100 até o ano 313, por ali, quando Constantino nasceu de Milão. Então, nessa época, houve muitas perseguições. Eu começava ali no Coliseu Romano, na época de Nero, Diocleciano, Maximiano, e vai até 313. Época de grande perseguição para a igreja. Vocês vão entender. Eu falei aqui, por que eu falei aqui por alto a perseguição? Porque a igreja de Esmirna, quando você dá Esmirna, 7 igrejas, você vai entender o que aconteceu lá dentro realmente. Deus fala para nós e quanto tempo deu essa perseguição que foi tão ferrenha naquela época, no quarto século. Então, o cavalo vermelho simboliza derramamento de sangue dos cristãos que eram fiéis a Jesus. Então, ela foi perseguida, ela não abriu mão disso. O sangue do cristão na terra era como semente. Caía, aparecia. Caía, aparecia. Só que, infelizmente, chegaria um tempo em que os princípios da Bíblia começariam a ser abandonados. Isso começa do quarto século para frente, com o imperador Constantino. Não sei se eu respondi sua pergunta aí. Thales, só mais uma perguntinha. Se você Sim. tiver esse tempo aí, como é que a gente sabe o início e o fim desses períodos? Tem alguma referência na Bíblia? Você vai procurar na história, você vai encontrar isso aí. Por exemplo, o cavalo branco, quando foi que Jesus começou a igreja? Você tem uma ideia.
É claro que lá adiante, em alguns períodos, a gente não vai encontrar uma data certa, mas a gente sabe mais ou menos o que aconteceu, o que a história relata. Um exemplo, a igreja começa ali do ano 27. Começa com Jesus, correto? Ele foi batizado no ano 27, e ali começou o seu ministério, que duraria 3 anos e meio, mais ou menos por aí, seu ministério. Ele morreu com 33 anos, correto? Dali, ele morre, né? E dali começa a pregação do evangelho do mundo, expandiu e começou as perseguições. Então, até o ano 100, você tem ideia, a única parte da Bíblia que a profecia ela sempre vem antecipada aos acontecimentos. Mas a igreja de Éfeso, o Cavalo Branco, que é o mesmo período, ela foi escrita depois que aconteceu. Olha que interessante, né? Geralmente vem antes, né? A profecia vem antes de acontecer. Só que quando João escreveu lá em Patmos, lá no ano 100, já estava praticamente pronto a Bíblia, então já havia acontecido algumas coisas da Bíblia. Já havia acontecido, por exemplo, o Pentecostes havia acontecido, né? A morte de Paulo já havia acontecido, algumas perseguições já haviam acontecido, mas Jesus ele relatou na sua palavra isso aqui. Então, ele tem uma ideia assim, no ano 27 até o ano 100, mais ou menos, foi a época em que acabou a Bíblia, faltava o último livro, e ali a igreja começou a ser, aliás, começou a ser perseguida, só que dali em diante começava a grande perseguição para a igreja. A gente tem uma data 313, por que 313? Porque 313 foi a dia de Milão. Ali foi um marco na história, e você vai ver quando está a igreja de Esmina, você vai encontrar essa data. Não, porque a Bíblia não dá data. Cabe a nós investigar e encontrar mais ou menos uma data que chega a ela, entendeu? Só que nessa Entendi. Milão, a gente tem uma data certa, porque em 313 ele assinou o edito. E a Bíblia fala que eles teriam uma tribulação de 10 dias. Aí você vai para a história, você vai encontrar quando começou essa grande tribulação. Aí eu tenho livros históricos, como História da Civilização e Cristianismo Primitivo, que falam que quando começou essa perseguição e quando ela acabou. Então, basicamente, a gente tem aqui uma data firme, que foi 313. E isso aí, eu vou mostrar a vocês quando a gente estudar a igreja de Esmina, e trazer um livro e mostrar a vocês quando começou essa grande perseguição. Aí, 313, ela vai aí, ó, caminhando até 500 e pouco, quando a igreja se apaziguou, né? Aí vem as perseguições da Idade Média, né? Ele nunca dá assim, até 313, mas daí para frente, nunca dá uma data precisa, né? Porque tem uma data baseada no que aconteceu na história. Tem que usar isso, porque nunca tem uma data precisa. Algumas coisas sim, outras não. Tá bom? Tá, joia. Obrigado, viu? Nada. Mais alguém? Muito bem. Se não houver, a gente vai fazer uma oração, né? A gente para casa e amanhã, com fé em Deus, a gente volta, né? E traz a explicação do cavalo preto, o que aconteceu. Podemos orar? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Nosso bom Obrigado. Pai, eterno Deus, nosso bom Pai, nosso Deus que está nos céus, bendito seja o teu nome no céu e na terra. Obrigado, Amém. Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor está nos otorgando, está nos dando, ao poder ver o sol nascer e o Senhor há de permitir que possamos ver o mesmo sepulcro. Guarda-nos em teu nome, estamos aqui, Senhor, em cada estudo, não para exaltar o eu, não para exaltar ninguém, mas para exaltar a tua pessoa, exaltar os conhecimentos que o Senhor concedeu ao teu povo, para nos advertir dos futuros acontecimentos que virão. Que o Senhor nos dê a graça e o poder do Espírito Santo, não pela força nem pela violência, de poder aprender e ensinar as pessoas que estão nas trevas. Cuida de nós, nos dê um dia de paz, em tua proteção, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.